Por que o Judas Priest resolveu lançar um dos seus trabalhos mais criticados? Eu estou falando do álbum Nostradamus. Vamos trocar ideia sobre este trabalho aqui. Vou trazer uma resenha detalhada, muitas informações e curiosidades para vocês. E no final eu quero a opinião. Vocês estão com a maioria que não curte muito, torce o nariz para o álbum duplo e conceitual dos ingleses ou não? Você está com a minoria que curte, que vê algo de bom aqui, vê todo o valor artístico que existe nesta obra. Bora, vamos trocar ideia sobre isso? Então deixa eu me apresentar, Cello Emerson aqui, vocês assistem mais um vídeo do canal Metal Musicast, especificamente mais um vídeo da série Judas Priest, discografia comentada. Bom, vamos lembrar que a ideia para a gravação do Nostradamus veio em 2005. Os caras estavam em turnê ali pela Europa, receberam a visita do empresário Bill Curbishley, que deu a ideia. Ele já tinha trabalhado com o The Who na época do Tommy, do Quadrofenia, então ele já tinha um certo sucesso, já sabia como trabalhar com esse tipo de obra. E os caras do Judas Priest receberam a ideia de maneira muito positiva. O empresário deu duas opções: ou falar sobre o Rasputin, mas eles já tinham ouvido falar que o Ozzy ia gravar um disco com esse tema, resolveram não conflitar com outro vocalista. Eles escolheram a outra opção, Nostradamus. A gente precisa lembrar que ali em 2005, as bandas já estavam sofrendo muito com o MP3, com aquele compartilhamento de áudios compactados, a pirataria. Então eles estavam se esforçando para descobrir meios de cativar os fãs, de fidelizar a base de fãs e fazer com que essa base de fãs consumisse ainda, né, a mídia física. Uma das opções era gravar álbuns conceituais. Eles imaginavam que a pessoa ia se apegar ao produto, ia querer ter o encarte, ia curtir aquela história do começo até o fim. A gente vê ali em 2000, o Dio lançou o Mágica, o Sepultura lançou 2 álbuns conceituais ali a partir dos anos 2000. O Rush lançou um álbum meio conceitual ali, a gente pode dizer, o Clockwork Angels. Bom, o Judas Priest foi nessa onda. Os caras pensaram que se lançassem um álbum que fosse entendido como um filme, eles teriam mais chance de fidelizar sua base de fãs e de vender o produto. Tanto é que saiu num vinil triplo e saiu numa outra versão, além dessa dupla simples aqui, saiu numa versão que vem com um digibook. É muito bonita, vem um livro de 40 e tantas páginas. Então eles apostaram nessa forma para poder fidelizar o fã, fazer com que o fã se apegue mais àquela obra. Foi uma escolha equivocada? O que vocês acham? Parece que sim, porque ao contrário do que eles pensaram, e tem entrevista da época do K.K. Downing dizendo que essa foi mesmo a intenção. K.K. Downing disse que o fã teria meio que encarar como um filme, ele teria que parar para prestar atenção em toda a história que vem em 1h45 aproximadamente no CD duplo. E a verdade é que dos anos 2000 para cá está acontecendo exatamente o inverso. As pessoas estão cada vez mais dispersivas, cada vez menos dispostas a encarar uma jornada de quase 2 horas com um disco. Eles pensaram no filme, numa série, mas claro que as artes que tem o visual, né, o audiovisual, mas tem o filme, tem a imagem, sempre acomoda mais o cérebro, a pessoa fica ali meio que preguiçosamente assistindo. Já para enfrentar uma obra musical de quase 2 horas, que não tem, né, diretamente a imagem, há uma dificuldade cada vez maior. Isso porque eles nem imaginavam que a gente ia chegar aqui na era do TikTok, em que as pessoas querem assistir vídeos de alguns segundos e já mudar para outro. Bom, a questão do tema já foi levantada, eles escolheram ir por ocasião ali da turnê europeia, e eles ficaram, isso era 2005, eles ficaram 2006 e 2007 debruçados sobre livros, séries, documentários sobre a pessoa de Nostradamus. O Nostradamus, ele viveu ali no século XVI, ele nasceu no começo de 1500, morreu em 1566. Ele era um médico epidemiologista, era botânico, viajava ali por toda a Europa e escrevia horóscopos, esse tipo de coisa. E ele escreveu um livro chamado Profecias, que tem centenas de predições, na verdade muito vagas, né? E as predições vagas servem para muita coisa, né? São moedas que pagam tudo. Mas
de uma maneira ou outra, ele sempre exerceu um certo fascínio em várias épocas, porque ele faz ali predições de geopolítica, né, de questões de guerras, de fome. E isso fascinou sempre a população mundial e também gerou algum interesse em governantes. Os caras, reis, presidentes, pegaram para estudar, para saber se aquelas predições faziam algum sentido. E agora chegava ali nas mãos do pessoal do Judas Priest, eles estavam muito empolgados com isso. Os três compositores, o K.K. Downing e o Glenn Tipton, que são os dois guitarristas, e o Rob Halford, que é o vocalista, eles também se empolgaram com a questão musical, de tornar aquelas letras, aquelas ideias em imagens musicais, como se o disco fosse uma trilha sonora de um filme. O Rob Halford diz que ele ia de carro da sua cidade até o estúdio, que era ali na Inglaterra também, e ele ia ouvindo trilhas sonoras, né, do Star Wars, do Fantasma da Ópera. O K.K. Downing diz que também fazia o trajeto da sua casa para o estúdio, sempre ouvindo uma rádio de música clássica. Então eles queriam fazer esse tipo de abordagem musical dentro do heavy metal. Glenn Tipton confirmou. A mãe dele era pianista de música clássica. Então ele disse que buscou todo esse background para escrever o disco também. Ele diz que compôs muita coisa no piano, originalmente no piano, e depois passou para a guitarra. Bom, isso fez com que o disco ficasse realmente gigantesco, se nós considerarmos o padrão de um disco de heavy metal tradicional. Eles colocaram muitas vinhetas entre as músicas, né? Então tem interlúdios aqui, muito parecido com o que acontece na música clássica. Isso realmente tornou o disco, para alguns fãs, muito chato, ou para outros apenas incompreendido, né? Se a pessoa se dedicar ao disco, se entregar à viagem dos caras aqui, vai passar a entender, a gostar mais. Isso pelo menos é o que dizem aí o Rob Halford, K.K. Downing e o Glenn Tipton. O K.K. Downing diz que foi um dos discos que ele mais curtiu fazer. Rob Halford também demonstra muita empolgação sobre o Nostradamus. Ele fala que as melhores letras, umas das melhores letras estão aqui. Realmente ele tem uma performance vocal muito acima da média em vários momentos, ele se dedicou bastante. Dá para perceber que eles não elogiam não só para fazer aquele papel de pai que elogia o filho feio para dar uma compensada. Não, os caras gostam e dá para perceber que eles se entregaram muito aqui. A produção foi do Glenn Tipton e do K.K. Downing, as letras todas a cargo do Rob Halford, e eles dizem que muitas das vinhetas, isso quem disse foi o K.K. Downing, eram músicas rejeitadas em outras épocas. Então o próprio K.K. Downing diz, geralmente eles iam rejeitar essas músicas. Curioso isso. Já era o refúgio de outras sessões de gravação, mas aqui eles deram uma repaginada na coisa e disseram que passaram a gostar. São algumas das vinhetas aqui, além de uma música que é a Alone. A Alone era realmente uma música que já estava composta, foi apresentada nas sessões de gravação do disco anterior, foi rejeitada. Mas o fato é, e aí? É um disco maçante, chato mesmo? Ou não? Ou é só um disco incompreendido? Nós percebemos aqui que, claro, isso é óbvio, na primeira audição, o disco não é para aquele fã de heavy metal tradicional direto. Se você está afim daquele disco para você colocar, agitar, tocar um metal ali direto e tradicional, não é esse o disco mais indicado. Mas é um disco em que nitidamente a banda procura novos horizontes. É uma banda que desenhou o heavy metal tradicional como nenhuma outra, né? Mais até do que o Black Sabbath, do heavy metal que a gente conheceu ali dos anos 70 para frente, e agora buscava novos horizontes, mais uma vez, como eles já tinham feito em algumas outras ocasiões. Fizeram essa opção do disco conceitual. Eles pensaram muito, fizeram reuniões antes, de tornar esse disco um musical. O Rob Halford queria, o K.K. Downing queria muito tornar esse disco um musical. Ele se diz muito decepcionado porque eles não fizeram isso. Ele queria tocar o disco na íntegra nas turnês, eles não fizeram. Eles tiraram apenas 2 músicas do disco para o setlist, que eram a Prophecy e a Death. Depois eles não abraçaram essa ideia. E o Rob Halford disse que eles chegaram a cogitar, mas não levaram muito a sério. Quem ficou muito decepcionado foi o K.K. Downing. Ele queria muito que isso se tornasse um musical. O Rob Halford disse que tinha potencial para ser um musical em Las Vegas, alguma coisa da Broadway, mas não virou. Não virou. E a gente, como fã aqui do Judas, que a gente vai olhar e vai perceber se realmente é um disco maçante, muito chato, ou se ele tem muita coisa para ser absorvida, para ser curtida. Obviamente, para mim é um disco que você tem que parar, pôr um fone como esse aqui, curtir a experiência
Não sei se você vai ficar 1h45, você vai dedicar tudo isso da sua vida para um disco, mas uma boa parte você tem que parar para ouvir, ou você está ali lendo um livro e está curtindo, ou você está lendo mesmo as letras, alguma coisa diferente de só pôr um disco para agitar, só um disco no seu carro ali para você viajar. Mas a gente vai analisar aqui rapidamente, muito rapidamente, algumas faixas. Se você quer só o que tem aqui para agitar, do que é o heavy metal tradicional, típico do Judas Priest, você pode fazer uma playlist com a Prophecy, com a Revelations, com a Pestilence and Plague, com a Death, que é um doomzão assim, né? Eles tocavam ao vivo, com a Conquest. Acho que cabe aqui a Persecution também. Exiled entra também, não tem problema. E também a faixa título, Nostradamus, que é a mais pesada de todas, ela nos remete ao Painkiller, né? E a faixa que encerra o disco, Future of Mankind. Se você fizer uma playlist com todas essas que eu citei, você tem um disco de heavy metal tradicional, razoável para curtir, digno da discografia do Judas Priest. A questão é que eles vão intercalando diversas vinhetas, como eu falei. Então começa com a Dawn of Creation, que é uma vinheta bonita, tem 2 minutos e meio. Não comprometeria se fosse só ela. Discos de heavy metal costumam começar assim. Depois vem a Prophecy, que eu lembro que eles tocaram aqui, eu fui assistir o show com o Whitesnake, com o Angra aqui, em São Paulo. Eu lembro que ela era um pouquinho decepcionante no show, né? Show de heavy metal a gente meio que espera que comece com mais punch, com mais intensidade, com mais energia. Entrava a Prophecy ali, depois de uma introdução climática. Não me pegou, não era assim algo que causava um efeito de um baita show de metal ali no momento. Não gostava tanto dessa música. Ela não chega a ser ruim, mas ela tem algo de decepcionante, sim. Na sequência, Awakening é uma vinheta folk muito bonita. Se você desconsiderar a tua vontade de agitar, de ouvir um metal tradicional, porrada ali, rápido, ela é uma faixa muito bonita mesmo. Awakening, com uma declamação muito emotiva do Rob Halford, e ela faz a introdução para Revelations, que eu acho que é uma das melhores, se não a melhor de todo o disco. Na minha opinião, a Revelations é o grande destaque do disco, junto com a Pestilence and Plague, com a faixa título. Acho que as três são os grandes destaques aí. Na sequência, vejam que na Revelations é muito curioso, o Rob Halford dá um show de interpretação, é sensacional, é muito bom mesmo. Confiram que vocês vão curtir. Depois vem The Four Horsemen, que é muito bonita, uma vinhetinha ali também folk, que tem esse clima obscuro, dessa religiosidade que o Judas Priest sempre gostou de colocar, e como o Nostradamus era um cara que era apocalíptico, fazia suas previsões, né, apocalípticas, fica bacana. Vem a faixa War. War parece muito de trilha sonora de filme, parece muito uma música incidental, parece que ela depende de ter uma imagem, parece que ela tá ali para ilustrar uma imagem. É um pouco deslocada para mim, não se destaca. Sounds of Time é muito bonita também, mais uma vinhetinha ali, folk, que lance medieval, e ela introduz a Pestilence and Plague, que é sensacional, eu curto demais, demais. Death vem na sequência, como eu falei, é um lance meio Doom, eles tocavam ao vivo. Peace é um pouco dispensável, tem um jeitinho de Queen, é uma vinhetinha ali meio psicodélica, mas entra com a faixa Conquest, que é um heavy metal, um hard heavy bacana, não compromete não. Lost Love eu acho dispensável, uma faixa assim também psicodélica, uma baladinha teclado e voz dispensável. Persecution manda bem, outro hard heavy. Solitude é muito chata e aqui começa o CD2, então o CD1 termina na Persecution. Solitude vem começando o CD2, é chata. Exiled é uma música até passável, ela é bacana, ela tem uma interpretação muito destacada do Rob Halford, mas não levanta muito ali a moral do disco. Alone, como eu disse, foi dispensada, foi rejeitada nas sessões do Angel of Retribution. É boa, tem uma boa interpretação do Rob Halford, mas também vai nos deixando com a impressão de que o segundo disco é dispensável, né? Isso continua na Shadows in the Flame, Visions dispensável, Hope dispensável, New Beginnings, meio riponga, meio psicodélica dispensável. Então aqui começou o CD2, não salvou nada, na minha opinião, nada. Calm Before the Storm mantém essa ideia de
que é tudo dispensável no CD2, só salva quando vem a faixa título. Um baita de um heavy metal tradicional, calcado em Painkiller, mandou bem. E Future of Mankind, que é o segundo, que é o fim do disco, né, o fim do segundo CD e encerra todo o disco, é uma faixa sabática, um doom, em alguns momentos, um lance bem Black Sabbath, que termina de uma maneira épica, que eu gosto muito, tem uma interpretação muito boa do Rob Halford. Então o segundo CD só se salva por Nostradamus e Future of Mankind. De modo que a gente vai concluir que o disco tem seus ótimos momentos, tem muito aqui que é digno de Judas Priest, do melhor da discografia. Eu tô falando de Revelations, Pestilence and Plague. Tem um momento que o Rob Halford interpreta ali como um tenor, ele canta até em italiano, né? Tá italiano, ali ou em latim, e ele, isso na mão de qualquer outro poderia ficar caricato, poderia virar uma palhaçada. E fica muito bacana com o Rob Halford. Eu achei sensacional. Então o Rob Halford se destaca demais. Houve muita crítica de que não é um disco orientado para as guitarras, tem muito teclado. É o Don Airey, que é o tecladista aqui. Ele fez todas as orquestrações nos teclados. Tem um convidado especial que cuida das cordas, mas é o Don Airey que manda na coisa toda aqui nessas orquestrações e na parte de teclados. Tem momentos muito interessantes, como na Revelations, por exemplo, como na Awakening. Se você lembrar que o Don Airey foi o cara que compôs a introdução da Mr. Crowley, né? Aquela faixa de deboche do Ozzy a respeito do ocultista lá na Inglaterra, mas aquela introdução tão marcante de Mr. Crowley, ele está aqui, ele faz algo quase digno disso na Awakening, na Revelations, em todo o trabalho que ele fez. O Glenn Tipton gosta muito do cara, sempre chama ele para trabalhar a partir de uma certa época ali, e o disco é bacana nesse sentido, mas tem gente que se ressentiu por ouvir muito teclado, muita orquestração e menos guitarra. Isso não pode ser aplicado, essa crítica não pode ser aplicada em relação aos solos. O disco inteiro aqui, com raras exceções de uma música ou outra mais chata, tem excelentes solos, na melhor escola do K.K. Downing, Glenn Tipton. Se você prestar atenção nos solos, não deve nada a tudo de bom que o Judas Priest fez. Mas o disco exige do fã uma dedicação, uma disposição para aquilo, como eu disse, para parar, ficar curtindo, né? Ficar entendendo toda a mensagem. O Rob Halford, como eu falei, faz aqui interpretações fenomenais. Eu sou muito fã do Rob Halford. Eu sou muito fã dos três compositores do Judas Priest, K.K. Downing, Glenn Tipton e Rob Halford. Acredito que eles sempre souberam encontrar dentro do heavy metal, dentro das possibilidades do estilo, saídas nas composições de muito bom gosto, fazendo o negócio nivelar sempre por cima. Então é um disco digno. O cara mais decepcionado com as críticas ao Nostradamus foi o K.K. Downing. Ele achou que isso aqui é uma obra sensacional. Tem um pouco de autoindulgência aqui, faltou a mão de um produtor, até para trocar ideia com os caras, né? Daria para tirar quase o CD 2 do tracklist, quase, como eu falei para vocês, só a faixa título e a Future of Mankind que são dignas de estar no disco do Judas Priest. Todas as outras são dispensáveis no CD 2. E no CD 1 a coisa vai fluindo muito melhor, tirando a Lost Love, que eu acho bem chata, a Peace, que eu acho bem chata, os caras até que mandaram bem. Então, o disco que até o momento de você trocar de CD, se você ouve ainda em CD, ou até chegar na música Lost Love, a experiência até vai bem. Depois vai cansar, vai ficar maçante, tem um tanto de autoindulgência, os caras começaram a se achar demais, achar que poderiam ser compositores, tal qual um Beethoven, um Mozart, e aí perderam a mão aqui e erraram a mão em boa parte do disco. Fica aí mais uma resenha da série Judas Priest discografia comentada. Já vou preparar o vídeo para o Redeemer of Souls. Você vê que os caras tinham feito o que eles consideraram também ali um disco que não foi aceito pelos fãs. Eles fizeram turnês, né? Fizeram turnês, teve Heaven and Hell como banda de abertura, fizeram turnês, teve Testament como banda de abertura, vieram ao Brasil na promoção do disco, mas realmente é um outro disco que eles parecem deixar um tanto esquecido. E além disso, os fãs também não parece que querem lembrar tão já do disco. E aí eles voltam a fazer um disco mais tradicional em Redeemer of Souls, mas isso eu deixo para comentar no outro vídeo da série. Valeu? Tamo junto. Inscrevam-se, comentem muito aí que eu vou ler tudo que vocês colocarem, compartilhem muito o vídeo nos seus grupos. Tamo junto. Forte abraço a todos vocês. Valeu.